Olá, aprendizes de Curitiba, região metropolitana, de todo o Paraná, como vocês estão? Nós esperamos que vocês estejam bem. E nas atividades desta semana nós falamos sobre formação de preço e venda. Essa é uma das aulas que eu tenho muita saudade da prática, da vivência, porque nós fazíamos algumas dinâmicas bem interessantes, onde os jovens eles eram protagonistas empresários. E dentro dessa questão do protagonismo, de ser empresário, eles faziam a formulação de um determinado produto, de qualquer área do que eles sentissem vontade de fazer, e eles tinham que fazer todos os cálculos ali da produção, dos custos da produção, de quanto que eles teriam que vender aquele determinado produto para ter um lucro, para não ficar sem uma margem, né? Então, várias coisas. E essas atividades que nós fizemos essa semana, que vocês terão acesso, é um pouco dessa ideia, né? Como que o empresário vive, o que, que ele tem que analisar, o que, que ele tem que pensar ali na hora de desenvolver uma mercadoria, de colocar preço, precificação, como que ele faz isso, no que ele tem que pensar. Então, assim, as atividades, elas falaram de uma forma mais técnica. E esse vídeo aqui, eu quero trazer um exemplo bem simples, didático e fácil para vocês pensarem, né? Quando você vai fazer a formação de preço de um determinado produto, as coisas mais básicas assim, tá? Que vocês precisam pensar. Quais são os seus custos fixos para produzir aquilo, né? Quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis, tá? Mas o que seria custo fixo? O que seria custo variável? Então, um exemplo de muita gente que gostava de fazer assim. Você vai empreender, não vou entrar em questões legais aqui, de alvará nem nada, mas você vai empreender, você quer montar um ponto e ali naquele ponto você quer comercializar cachorro-quente. Então, aquele ponto ali, seja uma casinha, seja o que for, vamos pensar numa peça, aquele ponto tem custos fixos. Custo fixo, o que entra como custo fixo ali, por exemplo? O aluguel daquele ponto, daquele local que você vai alugar, a luz que você vai utilizar todo dia, né? Custo fixo, aluguel, luz, a água, né? Produto de limpeza, ou seja, semanalmente são coisas que vai estar utilizando custo fixo e que normalmente ele fica por um valor por um bom tempo, então são custos fixos, né? Não vou falar se você tem funcionário ou não, mas se tivesse um funcionário assalariado lá, o custo fixo também entra o salário dele, tá? Então, assim, custos fixos, quando você vai produzir, então, cachorro quente para vender, você já tem que pensar, puxa, mas mensalmente soma tudo que é custo fixo. Eu preciso ter isso, cobrir isso. Custos variáveis, que podem variar, assim, no dia, na semana. O que você precisa para produzir o cachorro quente? Vamos lá, bem básico aqui. Pão, vino ou salsicha, né? Vino ou salsicha, depende da região que você está me ouvindo ou me ouvindo. Que mais aqui? Sei lá, mostarda, ketchup, batata palha, milho, ervilha, cebola. Então todas essas coisas são custos também e são custos variáveis, porque quando você vai no mercado uma semana, X coisa está um valor. Quando você vai no outro dia, talvez aquilo já ontem você pensou que estava em promoção, já está em... Então, assim, custos variáveis. Então, quando você vai produzir alguma mercadoria, você pensa em custos fixos, tudo que você gasta mensalmente, que aquilo ali vai ter, passe mês ou não, vai ter, tá? E você tem os custos variáveis. Vamos chamar de matéria-prima, digamos assim, a matéria-prima para produzir, todas as matérias-primas para produzir aquele cachorro-quente. Então, esses custos são variáveis. Gente, você tem que fazer um cálculo de forma que você não pode ficar no prejuízo. Como que você vai ter todos esses gastos, esses custos fixos e esses custos variáveis e você vai vender um cachorro quente, por exemplo, sei lá, a 5, 10 reais? Aquilo ali cobre. Então tudo isso tem que ser calculado, tudo isso entra na balança, que é o que a atividade vai fazer vocês pensarem, que é o que a atividade vai explicar. Então assim, os jovens, quando a gente estava naquelas aulas práticas, eles sentavam e eles calculavam quanto eu tenho de custo fixo, aluguel, funcionário e tal, quanto cachorro quente, quanto eu gasto para fazer um cachorro quente, por exemplo, quanto eu vou gastar para fazer 100 cachorro quente,
E assim, quanto que eu preciso vender e a quanto em unidade, quantidade, quanto, né? Em unidade, quantificar mesmo quantos cachorros quentes eu preciso vender e a quanto, qual o valor, né? Então, para primeiro cobrir os custos fixos que eu tenho, cobrir o custo para produzir aquele cachorro quente e quanto que eu tenho que pôr em cima para aquilo me gerar lucro para continuar o meu negócio. Sei lá, Fernando, você está falando com a galera do Tele, por que você está falando de formação de preço e venda? Gente, nós sabemos que muitos jovens nesses 11 meses, tendo contato com várias matérias, várias disciplinas, assistindo às nossas lives, e assim, na experiência do dia do trabalho mesmo, tem muitos jovens que falam assim, puxa, eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de ter meu próprio negócio. Então assim, não desperdice esse pensamento, não desperdice esse material. Inclusive, dentro da atividade vai ter um vídeo de um empreendedor dando testemunho próprio, como que ele alavancou os negócios na empresa dele. Que primeiro ele abriu e praticamente faliu, quebrou, mas ele não desistiu, ou seja, tinha no sangue DNA de empreendedor. E você, jovem que está me ouvindo, de repente você tem vontade de empreender, mas não sabe por onde começar, tá? Então, assim, não desista dos seus sonhos. Eu já vi muitos jovens saindo do CIE Paraná e encontrando meses depois dizendo que está fazendo negócio próprio. Sim, é um caminho, beleza? Como diz nosso professor, filósofo Mário Sérgio Cortella, a faculdade ela não é um único caminho. Tem jovens que fazem cursos técnicos e estão muito bem sucedidos, tem jovens que fazem faculdade, tem jovens que empreendem, têm seu próprio negócio. Eu, falando de estado, aproximadamente 12 anos de sala de aula, eu vi jovens concluírem o ensino médio com a convicção que não fariam faculdade, se aprofundaram na questão de estética e beleza, hoje têm seu próprio negócio, estão super bem, aqui em Curitiba. Então assim, eu fico feliz. Então não desperdice esse material, gente. O intuito é fazer vocês pensarem na formação de preço, os custos disso, tanto os custos fixos como os custos variáveis, né? E o valor, qual o valor do seu trabalho também? A gente fala em lucro, a gente fala de custo fixo, custo variável, mas qual é o valor do seu trabalho, do seu tempo, né? Então tudo isso tem que ser pensado. Gente, como eu falei, era muito simples, prático, didático, só para vocês refletirem um pouco. Os conteúdos estão dentro do material que vocês vão receberem ali, tá? Então prestem bem atenção, aproveitem de fato. E também tem uma charge ali, não uma brincadeira, mas uma imagem ali que eu quero que vocês pensem bem, que vocês reflitam. Vocês vão ver uma cesta básica flutuando em cima da mesa de uma família. O que quer dizer aquilo, tá? Então assim, interajam realmente com os conteúdos ali. Daqui a pouco nós temos uma live falando sobre convivência profissional corporativa. A nossa convivência por enquanto tem sido EAD, tem sido online. E eu estou morrendo de saudade de ter essas práticas, essas dinâmicas, essas vivências dentro de sala de aula. E logo, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, um grande abraço e até mais.